Bom, continuando, falando sobre a declaração dos batistas brasileiros, que está em nossa convenção. Na aula anterior eu falei de Deus Pai, de Deus Filho, e agora eu falarei de Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa divina, é um em essência com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada, ela apresenta o Espírito Santo como pessoa, jamais como uma energia ou como algo simbólico. Ele é Deus na pessoa do Espírito Santo. Então vamos ver algumas afirmações bíblicas sobre essa verdade. Primeiro, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, conforme João 14, de 16 e 17. Diz assim: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Observe que o Espírito Santo também atuou na criação do mundo e inspirou os homens a escreverem as Sagradas Escrituras, como diz Pedro em sua segunda carta, no capítulo 1, versos 20 e 21. Antes de mais nada, disse Pedro, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo ilumina os homens e os capacita a compreenderem a verdade divina, como também nos diz João capítulo 5, verso 26. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Talvez, irmãos, seja por isso que Martinho Lutero disse que a teologia é a gramática do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, em cumprimento final da profecia e das promessas quanto à descida do Espírito Santo, ele se manifestou de maneira singular, quando os primeiros discípulos foram batizados no Espírito, fazendo parte do corpo de Cristo, que é a Igreja. Suas outras manifestações, constantes no livro dos Atos dos Apóstolos, ou podemos dizer Atos do Espírito Santo, confirmam a evidência da universalidade do dom do Espírito Santo a todos os que creem em Cristo, como está escrito em Atos capítulo 1, verso 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós, irmãos, os batistas, cremos que os pecadores recebem o Espírito Santo no ato de sua conversão a Cristo. Sendo uma vez regenerados pelo Espírito Santo, após o batismo, são integrados à Igreja. Uma vez salvos, regenerados e integrados à Igreja, o homem inicia sua caminhada cristã como testemunha viva de Jesus Cristo, e as suas obras o acompanham a fim de que glorifiquem a Deus. O Espírito Santo também convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, demonstrando assim que ele não é uma energia, mas é a terceira pessoa da Trindade Santa. É o Espírito Santo quem opera a regeneração do pecador perdido, como está escrito em João capítulo 16, do verso 8 ao verso 11, que diz assim: Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo,
porque o príncipe deste mundo já está condenado. Também Pedro, capítulo 2 de Atos, versos 38 e 39, diz assim, Pedro dizendo, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês e para os seus filhos. E agora observem, e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Além de regenerar, e regenerar o pecador, claro, o Espírito Santo sela o crente para o dia da redenção final. E ele também habita no crente a partir do dia da sua conversão ou do seu novo nascimento. O Espírito Santo, irmãos, guia o crente em toda a verdade, como nos diz Paulo em Romanos capítulo 8, de 9 a 11. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Também Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 2, de 9 a 14, citando inclusive Isaías 64:4, ele diz assim, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. O Espírito Santo, irmãos, ele capacita o crente a obedecer à vontade de Deus. Sobre os dons, o texto de Efésios capítulo 4, de 11 a 13, é também muito esclarecedor. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E distribui dons aos filhos de Deus, para a edificação do corpo de Cristo e para o ministério da igreja no mundo, como em Gálatas capítulo 5, de 19 a 25, que diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Entendendo que esta é a nossa declaração de fé, a declaração de fé dos batistas brasileiros, eu quero concluir essas aulas, que foram em 2 partes, afirmando que as 3 pessoas da Trindade recebem os mesmos atributos nas Escrituras. E vou citar alguns textos bíblicos para melhor entendimento e consulta, se vocês se interessarem posteriormente. Vamos pensar em eternidade? Pai, Salmo 90, verso 12. Filho, Apocalipse 1:8, 17, João 1:2, Miqueias 5:2. Espírito Santo, Hebreus 9:14. Todos esses textos falam de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, falando da eternidade deles. Vamos pensar nos 3 com poder infinito? Pai, 1 Pedro 1,15, Filho, 2 Coríntios 12:9, Espírito Santo,
Romanos 15, 19. Vamos pensar nos três como oniscientes? Pai, Jeremias 17, 10. Filho, Apocalipse 2, 23. Espírito Santo, 1 Coríntios 2, 11. Vamos pensar agora na onipresença dos três. Deus Pai, Jeremias 23, 24. Deus Filho, Mateus 18, 20. E Deus Espírito Santo, Salmo 139, verso 7. Vamos pensar agora em santidade. Deus Pai, Apocalipse 15, 4. Deus Filho, Atos 3, 14. O Espírito é chamado de Espírito Santo, e foi por isso que os anjos clamaram: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Alguns dizem que Santo, Santo, Santo está se referindo a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isaías 6,3. Verdade, Deus Pai, João 7, 28. Deus Filho, Apocalipse 3, 17. Deus Espírito Santo, 1 João 5, 6. Como pessoas benevolentes, Deus Pai, Romanos 2, 4. Deus Filho, Efésios 5, 25. Deus Espírito Santo, Neemias 9, 20. Comunhão, Deus Pai, 1 João 3, Deus Filho, também 1 João 3, e Deus Espírito Santo, 2 Coríntios 13, 14. Que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, um só Deus em três pessoas, nos abençoe e nos guarde. E eu termino com a bênção apostólica que está na carta de Paulo aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 13, no verso 14, que é muito utilizada em todos os cultos de adoração a Deus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês. Espero profundamente que essas aulas sobre a Convenção Batista Brasileira, a nossa declaração de fé, como batistas que somos, falando de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo, e também da pessoa de Deus, possam ter edificado a vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe.